Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de ministrar uma palavra que vai falar sobre a cegueira espiritual. Existe a cegueira física e também existe a cegueira espiritual. Então eu vou passar aqui para os irmãos a respeito da cegueira espiritual. O cego físico, ele pode ser salvo, ele pode crer e ser salvo. A Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ele ouvir a palavra de Deus, o conhecimento da verdade chega a ele crê, que é a fé, ouvindo a palavra que produz fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, ouvindo a palavra, a pessoa sendo exposta à pregação da palavra, produz fé na pessoa e ela crê. Então não é por vista, é por fé. Você pode ir lá em Romanos, lá em Hebreus capítulo 11, está escrito desta forma: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo virá pela fé, e se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. Também no Romanos diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 também fala que o justo virá pela fé. Também em Abacuque, o profeta menor, também está escrito: o justo virá pela fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o cego, o cego físico, ele pode ser salvo. Agora, como a pessoa é cega espiritual, aí não, aí a cegueira espiritual, eu vou entrar nesse assunto agora, os irmãos vão entender. É o que está acontecendo aí, irmão, nesse mundo aí. A gente vê a cegueira espiritual aí. Mas vamos chegar lá, vou explicar aqui. O Espírito Santo, já orei para o Espírito me capacitar a estar ministrando a palavra, para que para que nós possamos entender o que o Espírito quer falar conosco, tá? Então, vamos lá. A cegueira espiritual está no Evangelho de São João, no capítulo 9, a partir do versículo 35 e vai até o 41. O Evangelho de São João é um evangelho suplementar, né? Tem os 3 evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho suplementar. E ele tem 8 milagres singulares que não estão escritos nos evangelhos sinóticos. E esse milagre aqui que hoje operou é o 6º milagre que ele opera aqui. Quem escreveu o evangelho de São João foi João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele era um dos discípulos que tinha um relacionamento mais estreito com Jesus Cristo, assim como Tiago, o irmão dele, e também Pedro. Ele fazia o ciclo dos discípulos mais íntimos de Cristo. Então foi o apóstolo João, o discípulo João, que escreveu o Evangelho de São João. O discípulo João também ele escreveu o livro do Apocalipse, também escreveu as 3 epístolas que levam o nome dele. O discípulo João também ele é conhecido como, ele foi apelidado pelo Senhor Jesus Cristo de Filho do Trovão, e ele e seu irmão Tiago. Também o discípulo João é também conhecido como discípulo amado. O Evangelho de São João foi escrito mais ou menos em 85 a 91, 92 depois de Cristo. Foi depois da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, pelo general Tito, a mando do imperador Vespasiano. E então o Evangelho de São João ele foi escrito após a destruição de Jerusalém, que foi 70 depois de Cristo, e ele terminou de ser escrito depois do exílio dele lá, que ele ficou lá na ilha de Patmos.
que ele foi lá preso lá na colônia penal por causa da perseguição do Império Romano, que tinha que adorar o imperador e os cristãos verdadeiros eram punidos. Ele foi preso na colônia penal de Patmos, que ficava a 80 quilômetros de Éfeso. Foi lá que ele teve as revelações do Apocalipse. O nome de João também significa favor divino. E o Evangelho de João ele foi escrito para a região de Éfeso, da Grécia, e foi especialmente para os gentios, os gregos, mas também para os judeus também, mas para os gregos também, e foi para combater um dos propósitos também. Ele fala muito combatendo a heresia gnóstica que tinha lá, que não cria na parte humana de Jesus, né? E o propósito do Evangelho de São João é falar que Jesus é Deus, né? Então, vou colocar aqui, vamos lá, vamos ler. Diz aqui, versículo 35, a cegueira espiritual. Jesus viu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já o tenho visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Ele respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas como agora, dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então veja bem, aqui está falando no capítulo 9, que existia ali um cego de nascença, que ele ficava ali mendigando. Aí os discípulos perguntaram se aquele homem ele era cego por causa do pecado dele ou por causa dos pais dele. Porque na crença do judaísmo, falava que os pecados ele vinha por causa que as enfermidades corporais vinha por causa de pecado, e sofrimento vinha por causa de iniquidades. O objetivo de dizer que Deus não causava enfermidade nas pessoas, que Deus não causava enfermidade nas pessoas. Mas a Bíblia diz que algumas enfermidades acontecem não por causa do pecado, mas para a glória de Deus. Para quê? Para que as pessoas elas possam se glorificar, para que a pessoa venha glorificar Deus na enfermidade. Muitas vezes, porque veja bem, que aí a pessoa, quando ela busca Jesus, ela não busca Jesus, ela busca Jesus pela fé. Então, assim, para Deus ser glorificado na enfermidade dela, né? Então, tem muitas situações aí que Deus permite enfermidades para que ele possa ser glorificado. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, né? Então, Deus é glorificado na enfermidade dele. Está lá em Gálatas, também está lá. Não é por causa de pecado. Tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou passar para os irmãos. Então, aí ele pegou e ele estava lá. Aí, o que aconteceu? Aí Jesus falou que não, que essa enfermidade não foi que ele pecou e nem os pais dele. Também você pode ver que lá em Salmo 51, no versículo 5, fala que a criança foi gerada em pecado, mas esse pecado aí é o pecado original, que todos os pecados estão com Deus, então todos nós temos pecado, é o pecado original, adâmico. Então, ou seja, só que nós não pecamos, né? Por exemplo, nós todos temos o pecado original, todos têm. O único que nasceu sem pecado é só Jesus. De Adão para cá, todos, e toda a humanidade tem o pecado original, que é a herança adâmica. Mas só que, por exemplo, eu sou pecador, porém eu não peco. Por exemplo, se eu sou pecador, mas não vou, por exemplo, pecar. Por exemplo, eu não vou cobiçar a mulher, que não é minha. Não vou beber bebidas alcoólicas. Quer dizer, eu tenho pecado, mas eu não vou pecar. Somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. É nesse sentido. Então, nós estamos no processo da santificação. Durante o processo da santificação,
nós vamos continuar com o pecado a vida toda, porém a santificação vai fazer com que nós tenhamos domínio sobre o pecado, que o pecado não venha dominar as nossas vontades. É o processo da santificação, nós vamos separar cada vez mais do pecado, vai ficar mais distinto do mundo. Então vai se separar mais. Então é um processo que leva a vida toda. A gente só não vai ter pecado na glorificação, que é quando a gente voltar, que nós vamos estar reindo com Cristo. Aí vamos ter corpos perfeitos, tragados da morte, onde está o grilhão, a força do pecado é a lei, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Então, quer dizer, aí que aconteceu, é para Deus ser glorificado. Aí o que Jesus fez? Jesus pegou uma terra, cuspiu no barro e untou os olhos do cego e falou, abaixo nas águas de Siloé. Aí, quer dizer, e por causa dele ter mexido com terra e cuspido na terra, fazer uma massa, aí ele foi condenado pelos líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, porque ele fez isso no sábado, então era considerado trabalho, então era pecado. Só que isso aí são regras que eles acrescentaram. São regras que eles acrescentaram, não tem nada a ver com a palavra. A palavra não fala nada disso. Mas você sentir no sábado, você quer descansar. Mas você fazer algo pro bem, aí não. Aí você pode fazer o bem. Tipo assim, um médico, por exemplo. O médico, ele está de folga, mas ele vê uma pessoa passando mal, ele tem que ir lá cuidar da pessoa, mesmo que ele está de folga. Tem que cuidar, ética, questão de ética. Então, para você fazer o bem, você pode fazer. Então, sabe o que? O sábado é um tempo separado para ter comunhão com Deus. Então, você não trabalha nada, porque é um descanso para estar junto com a família, adorando a Deus, lendo a palavra, meditando, orando, de comunhão com Deus. Hoje, para nós, seria o quê? O domingo, né? É o momento que é o dia do Senhor, que o Senhor restou, que nós esperamos para adorar o Senhor. Então, se eles acrescentaram essas regras aí, né? E muitas outras regras, lava-jato, enfim, né? Então, quer dizer, não tinha nada a ver. Então, estava condenando Jesus, que ele fez um trabalho no sábado, e por isso era pecador. Ele transgrediu as regras dele, não da palavra de Deus, né? Que não tem nada a ver fazer mal e fazer um bem para a pessoa. Eles quebravam as regras do sábado, que eles desarmavam o bandido para beber água, né? Então eram hipócritas. Viu os pecados dos outros, mas não viu o pecado deles, né? E nem era pecado isso aí, que está para fazer o bem para a pessoa. Quer ver aqui? No sábado. Quer ver aqui? Tem muitas coisas aí, não vou entrar no detalhe no sábado, tem muitas coisas, tá? Então, aí vai lá e lava-se no lago de Siloé. Lembra Eliseu, né? Eliseu, ele disse para Naamã, né? Vai lá e se banha no Rio Jordão. Então, o jovem obedeceu, né? Você vê, obediência, né? Obedeceu à palavra de Deus. Quem não sabe, Jesus é o verbo, né? O verbo se fez carne, né? Deus se encarnou, fez carne. O verbo se fez carne. Está lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. O verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus. Então Jesus é Deus, a palavra é encarnada. Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quer dizer, ele obedeceu a palavra. Ele, quer dizer, aí obedeceu que você é abençoado. Ele foi lá, obedeceu, foi lá, e lavou e voltou vendo. Ele era um cego de nascença. Aí depois, os vizinhos dele que viu enxergando, e as pessoas conhecidas enxergando, ficaram em dúvidas. Será que é ele? Parece com ele? Será que é ele? Parece com ele. Então ficou essa dúvida aí. Depois, não, sou eu mesmo. Ele perguntou, quem abriu seus olhos? Daí ele falou assim, um homem chamado Jesus, untou entrou meus olhos com barro, com terra misturado com cinza, mandou lá com terra misturada com saliva, mandou lá me lavar no tanque de Siloé. Aí eu fui, obedeci, lavei e voltei vendo. O tanque de Siloé, ele foi construído pelo rei Ezequias, tá? Tá lá em 2 Crônicas, capítulo 32, que era para proteger o tanque de Siloé, era uma fonte que ficava fora dos muros da cidade,
Então eu construí um túnel subterrâneo para pegar as águas da fonte em tempo de guerra, de cerco. Então era para ter a fonte de água para eles poderem se manter. Então com uma obra, é uma engenharia que o rei Ezequias construiu, subterrânea, que as pessoas passavam pelo túnel e pegavam água lá e aproveitavam a água lá fora da cidade. Então é o tanque de Siloé. E tinha mais de 63 metros. Não, essa é outra reação, estou confundindo. E é o tanque de Siloé. E o Siloé significa o enviado. E ele foi obedeceu. Aí levaram para os fariseus lá para interrogar. Aí teve entre os fariseus lá, teve uma divisão entre eles. Porque ele falou assim que esse homem não é de Deus, porque ele fez um trabalho no sábado, não é de Deus. Mas como um pecador pode abrir os olhos do cego? Então houve divisão entre eles lá. Aí depois, mandou chamar o rapaz, né? Aí ele pegou e falou, quem foi que te curou? Ele falou a mesma coisa para os vizinhos dele e para as pessoas conhecidas dele. O homem chamado Jesus untou meus olhos com barro, né? Começou com saliva, mandou lavar lá no tanque, eu fui, obedeci, e agora estou vendo. Daí teve essa divisão entre eles lá. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele fez um trabalho no sábado e os outros não. Mas como pode um pecador abrir os olhos do cego de nascença? Ele perguntou, quem diz você que ele é? Ele falou, ele é profeta. Daí ele falou que ele era profeta. Eles não acreditaram que ele tinha sido cego ainda, né? Que esses fariseus aí, os saduceus religiosos, já bem, eles eram céticos, entendeu? Quer dizer, então Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro está morto 4 dias, ressuscitou Lázaro, fez várias curas, ele era um cético. Ou seja, ele não queria crer que Jesus é o Messias. Jesus pôs provas mais do que suficientes que é o Messias. O problema é que os líderes religiosos tinham olhos deficientes. Não existia falta de luz em Jesus. O problema era a visão deficiente que os judeus tinham, os líderes tinham. Ou seja, eles não precisam de mais luz, eles precisam de olhos bons para chegar à luz, para a cegueira espiritual. Aí pegou, mandou chamar os pais do menino, né? Porque não acreditaram que ele era, mas é um cético. Aí falou assim que nós sabemos que esse é nosso filho, que ele nasceu de nascença, mas nós não sabemos como ele abriu os olhos, não sabemos como ele voltou a enxergar, e como ele voltou a enxergar. Não conhecemos esse Jesus e não sabemos como ele voltou a enxergar. Sabemos que ele é nosso filho e que ele é a segunda nascença. Pergunte a ele, porque ele tem idade. A Bíblia diz que ele mandou perguntar para ele que idade, porque eles não queriam confessar que Jesus era Deus, porque os fariseus já tinham determinado que quem confessasse que Jesus era o Senhor seria expulso da sinagoga, ia ser expulso da comunhão da sinagoga. E expulso naquela época lá, ia perder vários privilégios. Por exemplo, uma sociedade filantrópica, por exemplo, é uma instituição sem fins lucrativos, então ajudou várias pessoas carentes. Então expulso ia perder vários benefícios, né, que a sinagoga tinha lá. Tinha uma questões sociais lá, por exemplo, uma cesta básica, não sei, algo que ia beneficiar. Então, só que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Esse é o ponto. Eles não queriam confessar que já era Jesus para não ser expulso da sinagoga, porque os judeus já tinham determinado, os líderes deles, já tinham determinado quem confessasse ia ser expulso da sinagoga, ou seja, excomunhão. Daí aconteceu. Aí perguntou para ele, daí ele perguntou novamente para ele, vocês querem, porque eu já falei para vocês, por que você está perguntando a segunda vez? Vocês querem por acaso você quer ser discípulo deles? Ele falou, discípulo deles seja você, nós somos discípulos de Moisés. Ele falou, é interessante que você não sabe quem é ele, porque não sabe de onde que ele é. Não há registro que alguém tenha curado alguém de nascença. Se esse homem ele fosse pecador, ele não poderia ser Deus.
Deus, os fariseus perguntam assim, você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar? Aí expulsou ele da sinagoga. Mas não quer dizer que tirou ele da comunhão, quer dizer que expulsou ele daquela reunião lá. É nesse sentido. Então foi nesse ponto aí. Você vê, então ele ficou na mesma situação com da divisão entre eles, né? Como um homem pecador, se ele se não é de Deus, como então ele abriu os olhos do cego? Então tem uma divisão entre eles mesmos, né? Ele progrediu no conhecimento dele, né? Então ele nasceu cego e ele creu, né? E os que tinham vista, eles eram cegos espiritualmente. E diz que muitos não criam porque amavam mais a glória de Deus do que os homens. É o que está acontecendo hoje em dia, irmão. Muitas pessoas, elas creem, nós pregamos o evangelho, assim, a questão assim, elas creem, elas sabem que vai para o inferno, só que elas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muitas pessoas que não vêm para Jesus porque têm vergonha, que amam mais a glória dos homens, amam mais os louvores dos homens do que os louvores, do que a Deus. Como é Deus? Então pessoas têm vergonha, mas o que vão pensar de mim, né? Ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu vou pegar esse ponto agora, é nesse ponto que eu quero falar. Começar aqui em João 5,44, ó. Como podem crer vocês aceitando glória um dos outros e não procuram a glória de que vem do único, do Deus único? Quer ver? Uma das razões pelas quais as pessoas não creem é que elas anseiam pela aprovação e pelo favor de outros, em vez de buscar a aprovação e o louvor de Deus. Ou seja, pessoas não creem que elas buscam a aprovação de outra pessoa. Você é besta, você vai ser crente, você é besta, você é besta. Fala que vai ser, que é para ser besta, ser crente, quer dizer, a aprovação dos homens. Quer dizer, segue a opinião pública. Quer dizer para as pessoas que não vêm para Jesus, porque segue a opinião pública, em vez de crer na palavra que Deus fala com ela, essa pessoa é uma pessoa fraca, tá? É que nem o rei Josias lá, o Josias é um rei fraco, porque ele seguia a opinião pública, era um rei medroso, pessoa fraca. Então, pessoa que segue a opinião pública, que dá ouvido para a pessoa, você é besta? Você é besta de dar ouvido para ele? Você pode ver que o procônsul queria ouvir o Paulo queria ouvir Paulo e Barnabé, pregar o evangelho para ele, aí o mágico pegou e começou a falar para o procônsul, não dá ouvido para eles não, né? Dá ouvido para ele não, né? Então eu sou feiticeiro, né? Ele não sabe o que está falando, né? Então muitas vezes, irmãos, eu estou pregando, você está evangelizando, e um propósito do evangelismo é o evangelismo, tá? E foco muito em evangelismo. Então muitas vezes você está evangelizando, daí as pessoas, elas querem atrapalhar. Elas falam assim, ele não sabe o que está falando, ele sabe o que está falando, ele é doido, ele tem problema de cabeça, ele é doido, ele não sabe o que está falando, não dá ouvido para ele não, Tem muitas pessoas que falam isso, tem pessoas que falam que lê a Bíblia, fica doido, então são pessoas aí que buscam a aprovação dos homens, por isso não vem. Então, vamos lá, vou falar umas coisas aqui, que sei que tem muita coisa para falar, então tem que correr para aproveitar o tempo, ó, já está passando o tempo, vamos lá rapidinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou passar mais coisa aqui, quer ver? Quer ver? O temor dos pais destaca uma das razões fundamentais em João, de porque muitos não creem, eles temem as pessoas mais do que o Senhor. Então, olha aqui, 54, agora vamos lá para o Evangelho 12, 42, que diz aqui, ó, rapidinho aqui. Que diz aqui, 12, 42, quer ver? A incluidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga
porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então tem muitas pessoas que crê, mas não vê, porque ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ama mais a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. Entendeu? Olha aqui, ó. Muitos, dentre as próprias autoridades, creem em Jesus. No entanto, o temor que tinham dos fariseus ainda era forte. E, consequentemente, não confessavam publicamente a Jesus. João sonda o coração humano, mostrando mais uma vez que o desejo pelo louvor humano o impedia de seguirem a Jesus. Então, muitos não vêm por causa do desejo do louvor humano. Ó, mostrando mais uma vez que o desejo pelo louvor humano o impedia de seguirem a Jesus de forma pública, né? E aqui esse negócio, quer ver? Agora eu vou pegar aqui, e uma coisa que eu falar também, uma coisa aqui mais aqui, ó, diz aqui, ó, não teriam, que ó, Jesus disse, se vocês não têm visto, é aquele que tem falado contigo, quer ver o versículo 39, né? Jesus continuou, eu vim a este mundo para o juízo a fim de que os que veem, vejam. Os que não veem, vejam. E os que veem, não tornem a ver. Então aqui, ó, não teriam pecado algum. Não quer dizer que eles estariam isentos da natureza pecaminosa herdada de Adão. E sim que eles não teriam culpa por violarem ensinos ou mandamentos específicos que haviam recebido. Paulo estabelece um argumento semelhante em Romanos 1,18. Viu Romanos 1,18? Ó. Aqui, ó, Romanos 1,18, ó. Veja bem. Vou ler rapidinho aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, tá? Vou ler aqui, ó. A ira de Deus se refere à sua ira pessoal contra o pecado. A ira de Deus não é egoísta, nem arbitrária. Antes, representa a sua santa e amorosa resposta à perversidade humana. Alguns têm entendido a ira de Deus em termos impessoais. Olha aqui, ó. O mundo natural, como um todo, dá testemunho de Deus por meio de sua beleza, complexidade, estrutura e utilidade. Indesculpáveis. Ninguém deve se queixar de que Deus deixou provas insuficientes de sua existência e caráter a culpa é daqueles que rejeitam as provas, tá? Agora aqui, e o versículo 32 aqui, ó. Ó, embora conheçam a sentença de Deus, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que praticam. Eles sabem que tem condenação, tá? Uma coisa que eu quero falar também, que ver aqui, também 2, 14, 15, mais ou menos, aqui, ó. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram a obra da lei gravada nos seus corações, o que é confirmado pela consciência deles e por seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes os defendem. Quer ver? Alguns têm sugerido que esses versículos falam da obediência dos gentios que leva à salvação. Fica claro, porém, que Paulo explica aqui porque motivo os gentios que não têm a lei enfrentarão o juízo, mesmo sem a lei. É justo que Deus o julgue pela maldade deles, porque a lei de Deus está gravada no coração deles, de modo que sua consciência atesta o que é certo e o que é errado em seu comportamento. Paulo não sugere que o testemunho da consciência humana é sempre um perfeito guia moral, pois as pessoas têm pensamentos conflitantes sobre seu comportamento moral, às vezes se isentando de culpa, mas a simples existência desse testemunho é suficiente para fazer com que as pessoas sejam responsáveis diante de Deus.
Em outros lugares, Paulo indica que a consciência das pessoas pode ser distorcida pelo pecado. Tá, irmão? Vou passar rapidinho aqui. Forte abraço, tenha um bom dia, para a glória do Senhor.